Tem o B2C, tem o B2B, né, da XP hoje. Hoje você tá no B2C, que é basicamente a galera que é, vamos dizer assim, o CLT da XP, que tá em institucional XP realmente. E existe o B2B, que existe até uma certa rixa, até falei com o Caio sobre isso, eu falei, pô, existe uma rixa. Ele falou, cara, natural, mas assim, depois no final acabam se ajudando. Mas existe o B2B, que aí é a parte dos escritórios, a rede dos escritórios, né? Como o AM Nigro, como outras mais, Monte Bravo, Essen e outras mais ali, né? Então tem essa diferença dentro da XP. Hoje o que você falou, você está dentro do B2C, Exato. e aí você está treinando a galera para se tornar o CLT. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer, para a gente entender, já que você passou pelas duas, porque eu não fui assessor CLT dentro da XP, trabalhei dentro de um banco, Santander, né, mas como gerente de ações, renda variável, não era assessor. E aí tem o CLT aqui hoje que você foi como assessor, mas você também passou pelo autônomo até mesmo lá na Iminigro em outros escritórios. Qual que você acha que são as principais diferenças entre os dois aqui, cara? Boa. Quando eu penso nessa minha evolução de jornada, né? E foi agente autônomo no momento que o XP não era tão popular, era um pouco mais difícil, porque, poxa, por conta da própria penetração de marca. E aí eu avalio Edinar, né? Uhum. Assessor, XP Matriz e agente autônomo de investimento, né? O produto é o mesmo. Não tem, a primeira premissa que eu sempre gosto de falar para as pessoas, né? Não tem diferença de produto, é o mesmo produto. Mas tem uma diferença de... Não muda a taxa, não muda Não nada. dá nada, cara, não dá nada. O B2B, quando a gente escuta o B2B, a galera... No B2C tem uma facilidade e tal. Eu sabia que não, mas é bom falar isso. Exatamente, não muda nada, tá? A plataforma é a mesma, então não tem como ter o viés. Fala, poxa, dado que você tá dentro da matriz, você consegue uma taxa melhor. Falácia, e aí, infelizmente, eu também já escutei isso algumas vezes, eu acredito que é um pouco da força comercial errada que muito profissional coloca, né? E aí eu já vi isso dos dois lados, tá? Mas, de fato, não existe diferença, a plataforma é única e claro que não é produto. Mas sim, eu digo que a cultura organizacional é a principal diferença, né? Eu falo porque eu trabalhei na Iminigro e trabalhei na Conexão BR. Foram 2 escritórios de referência, poxa, me deram uma pista muito grande. Eu sou muito feliz pelo movimento de carreira que eu fiz, né? Até eu lembro que uma vez eu bati um papo com uma pessoa que tá na bolsa ainda, ela falou, cara, você não se arrependeu de ter saído da B3, onde você podia ter um cargo mais alto e tudo mais? Não, definitivamente não, porque não tem viés comercial. E aí é muito legal quando eu olho a B3, que foi uma grande escola, eu peguei a mudança de autarquia para SA, né? Porque enquanto era mútua, tinha um sentimento de autarquia, teve um pouco de diferença. Eu olho o XP, agente autônomo e matriz, a cultura organizacional ela é a mais relevante, tá? Porque, primeiro ponto, por uma questão de escala. Então, hoje, dentro do B2C, você tem, poxa, são 2.000 assessores, tá? Então, você tem mais profissionais para você fazer benchmark dentro da operação. E Minigro, eu lembro que logo no início, ali em 2015, a gente era, talvez 8, 10 pessoas no primeiro momento. Então, você tem um time menor. Então, para você trocar boas práticas, é um pouco mais difícil. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator, dentro da matriz, a gente tem sim uma linha de segmentos assessoráveis que é um pouco melhor definida. O escritório, a gente autônomo, às vezes, eu sei que tem histórias grandes, bilionários hoje, tá? Cada escritório atua de um jeito. Exatamente. Então, o primeiro tópico é a cultura organizacional. Você pega os principais escritórios da XP hoje, de agente autônomo, você pegar os top 10, né? Os top 20. Sim. Eu sei que cada um vai ter um modelo de gestão, e aí são pessoas, né? São pessoas tocando, e claro que essa é a principal diferença. A segunda principal diferença, que é super importante, quando eu vim para a XP, em 19, Soria Matriz, eu vim e eu recebi uma carteira de clientes, tá? Que eram clientes já do próprio canal. E aí eu vim com uma linha que era uma linha um pouco mais de farmer, né? De gerenciar, de administrar aquela carteira de clientes. E aí eu coloco que essa é uma segunda diferença. Essa é uma segunda diferença. Dependendo do segmento assessorável, tá? Talvez a pessoa lá receba uma carteira. Mas isso pode acontecer hoje, na minha visão, no B2B e no B2C. Sim, dá pra acontecer. E aí tem uma questão que é uma questão de viés do assessor, que é o viés do, poxa, o assessor que às vezes ele recebe uma carteira, pode ser no B2B, pode ser no B2C, para ele administrar, talvez ele tenha um viés um pouco maior de fazendeiro, de farmer, de cuidar daqueles clientes. E ele perde um pouco do feeling, né, de farejador, de caçador. Então, essa é uma segunda diferença que dentro do modelo organizacional, dependendo da assessoria, pode gerar um impacto muito grande. Claro que a gente sim tem boas práticas para não gerar um viés de só farmer, né, ou só hunter, para que tem que ser modelo híbrido. E poxa, até um pouco do programa Future, que eu participei um pouco mais proximidade, ele deixou claro que não dá para ser um ou outro, tem que ser um
tem que ser uma mescla, eu acho que sim, essa é a segunda grande diferença, tá? Porque, pelo menos pela minha experiência, poxa, quando nós começamos lá em 2015, nosso intuito principal era, cara, montar carteira. E aí a gente precisava fazer o quê? Uma parte de prospecção ativa muito grande. O hunting, ele fazia 60, 70% do dia. Tinha que fazer 100 ligações para, sei lá, 50 faladas e 10 que deu papo, né? É exatamente isso. Então, cultura organizacional, um pouco da visão, né, do viés de, poxa, fazendeiro e o caçador, acho que são os dois tópicos principais. E para fechar, tem um terceiro elemento que, na matriz, isso é muito aplicado, tá? Quando eu fui para a matriz, as pessoas falavam muito da questão de alta performance, de intensidade, de rotina e organização. São tópicos que eu gosto bastante, isso sim, a vida é bastante intensa, a gente tem uma aplicação em vários segmentos assessoráveis, tá? Tem que ser intenso, a gente vive isso de uma forma muito profunda. E talvez, eu quando olho a minha experiência, tá? E tô falando pela minha vivência prática. Porque quando nós trabalhávamos na Minigro, era todo mundo junto e tinha um processinho que era um pouco mais caixinha. Aí eu saí da Minigro, poxa, eu tava numa questão de rollout ali, tinha outros negócios fora, enfim. Precisava definir para focar, quem faz tudo não faz nada, muitas vezes. E aí quando eu voltei para a Conexão BR. E na Conexão BR comecei como agente autônomo. Sim. Até o full, onde vai ligar e vai atender o cliente. Exato. Na época, o responsável pelo escritório, o Eric Belletti, poxa, foi um cara transformacional, assim, eu dei muita sorte na vida porque eu tive vários padrinhos, né? Foi um cara que me ajudou muito, mas, realmente, cara, não tinha receita de bolo. Você quer ver a carteira aumentar? Se vira, né? Então, e aí eu tinha que buscar um pouco de meio de prospecção, e aí hoje, quando eu olho, por exemplo, B2B e B2C, eu falando mais pelo B2C, a gente tem um processo formal que ele dá passos, dá pistas para que o profissional comece e a partir de um funil de vendas melhor desenhado, ele saiba qual que é o próximo passo.